A criação do Estado de Israel em 1948 foi sem dúvida alguma um dos eventos mais marcantes do século XX. Entretanto, um fato tanto quanto curioso e desconhecido para alguns é que a União Soviética, surpreendentemente, desempenhou um papel importante nesse processo, especialmente nos primeiros anos da independência de Israel. Apesar da União Soviética ter eventualmente se afastado de Israel e se alinhado aos países árabes durante a Guerra Fria, no período inicial, Moscou foi um dos principais apoiadores do novo Estado judeu, tanto no campo diplomático, tanto no campo militar. A União Soviética, por exemplo, foi um dos primeiros países a reconhecer Israel oficialmente em maio de 1948, e em seu discurso na ONU em maio de 1947, o embaixador soviético Andrei Gromyko enfatizou a necessidade e a responsabilidade com a partição da Palestina. Nas palavras do embaixador, o fato de nenhum Estado europeu ocidental ter sido capaz de garantir a defesa dos direitos básicos do povo judeu e salvá-los contra a violência dos executores fascistas explicava a aspiração dos judeus de estabelecer seu próprio Estado. Seria então uma injustiça considerar ou negar esse direito ao povo judeu, principalmente após tudo o que havia acontecido durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que mudou? Por que a União Soviética se afastou de Israel? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E vamos para mais um vídeo. O apoio soviético à criação do Estado de Israel está diretamente ligado ao contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, milhões de judeus perderam a vida por meio dos crimes perpetrados pela Alemanha, o que gerou uma grande pressão internacional pela criação de um lar nacional para o povo judeu. A Palestina, então sob controle britânico, era o local perfeito devido à conexão histórica e religiosa com o judaísmo. A União Soviética, sob o governo de Joseph Stalin, inicialmente viu a ideia de um Estado judeu como uma oportunidade estratégica. Em 1947, a ONU aprovou a Resolução 181, que recomendava a partição da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. A União Soviética, então, votou a favor da resolução, juntamente com os Estados Unidos, uma das raras situações em que as duas potências votariam a favor do mesmo projeto. Esse apoio foi crucial porque garantiu a legitimidade internacional da proposta e pavimentou o caminho para a criação de Israel em 1948. Entretanto, Stalin não autorizou que cidadãos judeus soviéticos imigrassem para Israel, mas não impediu que a Polônia socialista facilitasse a partida de judeus para a Palestina, especialmente os judeus sobreviventes da tragédia da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Polônia foi o único país da esfera de influência soviética no leste europeu que permitiu a imigração judaica sem impor grandes restrições. A proibição soviética de imigração judaica para Israel só foi oficialmente encerrada em 1971, levando à primeira grande onda de imigração judaica dos anos 70. Estima-se que nessa época cerca de 200 mil judeus de origem soviética se estabeleceram em Israel. Com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder em meados da década de 1980 e suas políticas de glasnost e perestroika, as restrições diminuíram, permitindo a segunda e maior onda de imigração para Israel. Estima-se que durante esse período, 800 mil judeus imigraram para Israel. Em 2000, esses imigrantes e a primeira geração que deles nasceu em Israel totalizavam 18% da população do país, cerca de 1,1 milhões de pessoas. Outro ponto importante nesse apoio foi o auxílio militar. Por meio da Tchecoslováquia, um estado satélite soviético, Moscou ajudou a armar as forças judaicas na Palestina. Até mesmo os primeiros aviões da Força Aérea Israelense foram comprados da Tchecoslováquia. Esses recursos foram essenciais para os israelenses porque eles precisavam defender o Estado recém-independente durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Na época, os Estados Unidos, embora apoiassem formalmente a criação de Israel, proibiram oficialmente o fornecimento de armas para o Oriente Médio. Os primeiros líderes de Israel mantinham uma relação complexa com a União Soviética, muitos deles incluindo Davi Ben-Gurion,
o primeiro-ministro de Israel, foram influenciados pelo socialismo europeu, que moldou o movimento sionista trabalhista. O movimento dos kibbutz, por exemplo, compartilhava semelhanças com os ideais comunistas de propriedade coletiva e igualdade. Moscou viu inicialmente sionistas e socialistas como aliados naturais em um mundo bipolar, onde o comunismo e o capitalismo estavam em constante competição. A liderança israelense não era necessariamente pró-soviética, mas havia áreas de convergência, especialmente no que diz respeito à construção de um Estado com valores socialistas. No entanto, ao mesmo tempo que os primeiros líderes de Israel mantinham diálogos pragmáticos com Moscou, eles também eram realistas sobre a necessidade de equilibrar as relações entre as duas grandes potências da época, buscando assim garantir o apoio necessário para a sobrevivência de Israel, um minúsculo estado cercado por adversários maiores. As motivações soviéticas para a criação de Israel eram estratégicas. Stalin acreditava que um Estado judeu na Palestina poderia ser uma vantagem contra os interesses britânicos no Oriente Médio, enfraquecendo assim a presença imperialista ocidental na região. Além disso, o apoio a Israel no início poderia atrair um novo Estado para a órbita soviética, especialmente devido à influência socialista dentro de Israel. Outra possível motivação era o desejo de Moscou de expandir sua influência entre as comunidades judaicas globais. Muitos judeus da União Soviética e da Europa Oriental viam a criação de Israel como um projeto progressista e estavam entusiasmados com a possibilidade de um Estado judeu com valores socialistas. Apesar do apoio inicial, a relação com a União Soviética e Israel começou a azedar logo após a fundação do Estado. Uma das principais razões para isso foi a decisão de Israel de se alinhar progressivamente com os Estados Unidos e as democracias ocidentais. Durante a Guerra Fria, Israel buscava garantias de segurança e apoio econômico, algo que os Estados Unidos estavam dispostos a oferecer, especialmente devido à pressão da influente comunidade judaica americana. Temos um vídeo no canal explicando por que a comunidade judaica nos Estados Unidos é tão grande, link na descrição. Outro motivo foi que, como explicado, o governo soviético negava a imigração dos judeus soviéticos para Israel. A posição soviética era de que todos os judeus soviéticos, assim como todos os soviéticos em geral, eram felizes e não precisavam mudar para uma terra prometida no meio do Oriente Médio. Na década de 1950, a União Soviética começou a apoiar abertamente os Estados Árabes no conflito com Israel, a partir da crise do Canal de Suez, em 1956. Moscou então forneceu apoio militar e econômico a países como Egito e Síria, posicionando-se contra Israel em diversas guerras subsequentes. Assim, a propaganda soviética mudou, e Moscou começou a ver oficialmente o sionismo como um projeto burguês e imperialista, em oposição aos valores comunistas iniciais. Além disso, Stalin também temia que a lealdade dos judeus soviéticos se voltassem para Israel, o que levou a uma repressão contra as comunidades judaicas dentro da própria União Soviética. A verdade é que a posição anti-israelense começou a conceder aos soviéticos uma posição favorável entre as nações árabes, em oposição ao apoio estadunidense a Israel, algo bom para a geopolítica soviética no Oriente Médio, mas ruim para os Estados Unidos e Israel. Entretanto, não deixa de ser curioso pensar que o apoio inicial dos soviéticos foi crucial para a fundação de Israel, especialmente no fornecimento de armas e na legitimação diplomática. No entanto, as divergências ideológicas e as alianças estratégicas acabaram empurrando os dois países para lados opostos durante a Guerra Fria. Hoje, a história desse apoio inicial é frequentemente obscurecida e esquecida pelas tensões posteriores a essa inusitada aliança, mas a história é feita de momentos de aparentes contradições, e esse é um desses exemplos perfeitos. A verdade é que, entre países, o amigo ou aliado de hoje pode se tornar o adversário de amanhã, ou vice-versa, que o diga a relação entre Estados Unidos e Japão, mas isso seria assunto para outro vídeo. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.